Esse canal no YouTube para mostrar um pouco para vocês das dificuldades do trabalho devido ao inverno, ter geada, ter muita neblina e até mesmo neve. E hoje eu vou apresentar um pouquinho para vocês a minha atual ferramenta de trabalho. Se vocês gostarem do vídeo, não deixe de se inscrever e dar o seu like para acompanhar. Tem muitas pessoas que gostam aí desse conteúdo, outras querem pegar alguma dica e até mesmo aprender alguma coisa. Então, bora conhecer um pouco da ferramenta. Esse é um Volkswagen, um micro-ônibus Neobus. Começando aqui para a lateral, nós temos aqui o compartimento das baterias. Aqui são duas bocas de abastecimento. Essa da esquerda é a do Arla e essa aqui é do diesel. Aí lembrando que ele é um ônibus 2019, então ele tem que ser abastecido com o diesel S10, que todos os ônibus e caminhões fabricados no Brasil a partir de 2012, eles são abastecidos com o diesel S10 e são obrigatório o uso do Arla 32. O que é esse Arla 32? Ele é um líquido, ele não é um combustível, não é um aditivo, é um líquido com base de ureia que ele é injetado no catalisador, ali no cano de escapamento, que ele diminui esses gases gerados pela combustão, tornando eles em nitrogênio e em vapor, diminuindo significativamente a poluição causada pela combustão do diesel. E esse diesel S10 que ele é abastecido, esse S10 significa que ele tem 10 partículas de enxofre para cada milhão de partículas de diesel. O diesel S500, que eles chamam de comum, que é abastecido os veículos abaixo de 2012, S500 significa que eles têm 500 partículas de enxofre por milhão de partículas de diesel. É como se eles fossem um pó, o diesel em pó. Então, 1 milhão de partículazinhas de pó de diesel, no diesel S500 vai ter 500 partículas de enxofre, que torna ele muito mais tóxico para o meio ambiente. Já o S10, ele terá apenas 10 partículas ou 10 grãozinhos de pó de enxofre para 1 milhão de grãozinhos de diesel. Ele é um micro-ônibus, então ele usa roda pequena, né? 215/75, roda 17. Aqui atrás tem algumas particularidades. Ele está bem sujo, porque aqui na serra foi uma semana de chuva. Então aqui ele tem a câmera de ré, aqui ó, que é obrigatório nos veículos escolares. Tem os sensores de ré aqui no para-choque, que eles mostram a distância que você está do obstáculo, vai dando um aviso sonoro e mostrando também a medida que você está. Nessa lateral aqui nós temos essa porta aqui, que é para passageiros com necessidades especiais. A porta normal de embarque e a porta de passageiros com necessidades especiais, como cadeirantes e tudo mais. Você abre aqui essa porta, vai ter aqui ó, o dispositivo. Vira essa chave aqui, liga e desliga, vai ter esse controle aqui, ó. Não tem segredo, para baixo e para cima. Virando a chave lá, quando você aperta para baixo, essa estrutura aqui vem e desce até o chão. Aí embarca o cadeirante, tira ele da cadeira, coloca aqui, amarra o cinto certinho, aperta para cima no controle, ela vai subir e vai entrar dentro do ônibus lá e você fecha a porta. A hora que eu terminar o vídeo interno do ônibus, eu vou fazer funcionar para vocês verem. Entrando aqui no ônibus, ele é um ônibus bem rústico, porque é para trabalhar no interior, então o assoalho dele é todo em chapa de alumínio. Ele é um ônibus para 29 passageiros sentados mais o motorista. Lembrando que é expressamente proibido transportar passageiros em pé pelo CTB, né? Aqui em cima é onde vai as mochilas, as bagagens maior, em alguns casos aqui cobertores, travesseiros, como eu mencionei, a região é muito fria. Temos as saídas de emergência aqui, ó, em caso de emergência. Deus ajude que nunca venhamos a precisar, mas precisando, elas estão ali, ó. Aqui atrás temos um colchão, que eu uso para descansar lá na localidade. Aqui da minha cidade, na localidade que eu levo os alunos, dá 40 quilômetros, 20 de asfalto e 20 de estrada de chão. Temos também aqui as entradas de ar com saída de emergência, são duas. E aqui é o cockpit do piloto.
Aqui nesse local é reservado para cadeira de rodas, está escrito ali, ó, exclusivo para cadeira de roda. Então o aluno com necessidade especial ele vai vir, vai ficar sentado naquele banco ali, com o devido cinto, e a cadeira de roda dele guardada aqui com aquela cinta ali. Temos o extintor, que é de uso obrigatório também. Nesse compartimento aqui ficam os fusíveis e relé da parte elétrica do ônibus. Iluminação, parte de salão aqui de dentro, parte de farol. E nesse outro aqui também essa parte de relé, de fusível, que é do funcionamento do motor, da parte de bomba injetora e tudo mais. Aqui no cockpit eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que funciona os instrumentos dele aqui, ó. Aqui nós temos o botão de abre e fecha a porta. Para frente ele abre, para trás ele fecha. Ó, fechou, abriu. Deixa eu filmar ali para vocês verem agora a porta. Para trás ele fecha a porta, para frente ele abre a porta. Ele é todo movido a ar, tanto os freios como a porta, a embreagem dele. Aqui é o maneco do estacionário, que como nos carros automóveis pequenos é como se fosse o freio de mão. Então, ó, aqui ele tá puxado, você tem que dar uma leve suspendida e largar, ó. Aqui largou o freio de mão, aqui tá travado. Aqui é uma chave geral, que ele corta toda a parte elétrica do ônibus. Aqui, como é muito frio, ele puxa muita carga das baterias aqui no sul. Então quando você deixa, que nessa semana que teve feriado prolongado, a gente deixa ele sempre desligado. Desligado, ele corta toda a parte elétrica do ônibus. Só fica funcionando o alerta, porque é de uso obrigatório em emergência, né? E também o tacógrafo, que não pode deixar de funcionar, certo? Voltando aqui, nós temos o monitor da câmera de ré. Como eu mostrei ali atrás do ônibus, ele é obrigatório ter a câmera de ré. Então, você engatando a marcha ré, ele vai aparecer as imagens lá de trás e a distância que você está do objeto. Deixa eu ver se ele vai filmar agora, que ele está muito embarrado. Deixa eu engatar a ré para nós ver se ele vai aparecer. Ligou. Ele não vai aparecer porque a câmera está bem embarrada, ó. Mas é assim, aqui nesse pinguinho aparece a distância e aqui nessa imagem a ré, certo? Aqui nós temos o freio motor, que ele aparece lá no painel, aquele desenho verde, ó. Tá sem o freio motor acionado. Ele tem uma particularidade, ele tem 3 modos de usar, que são programados por meio de um computador de mão, que vai aqui na central dele. Um dos modos é quando você aperta aqui, ele já começa a funcionar. Você sente que ele muda até o ronco do carro, fica um chill na descarga lá. O outro modo é quando você deixa ele programado só para quando você pisar no freio. Você deixa ele apertado, você pisou no freio, ele aciona o freio motor junto. Você tirou o pé do freio, ele para de funcionar. E o terceiro modo é esse que eu uso aqui nesse ônibus, que é quando você tira o pé do acelerador, começou a descer um morro, você tira o pé do acelerador, ele aciona o freio motor. Voltou o pé do acelerador, ele para de funcionar. O freio motor, ele é um sistema de compressão que diminui o giro do motor. Você está descendo um morro forte numa segunda. Você acionou o freio motor, ele diminui o giro do pistão, você vai devagarinho, não precisando você pisar no freio. Desse modo não aquece os freios e não tem perigo de você ficar sem freio, porque aqui na região tem muito morro, muita serra, então você freia constantemente. E é bom usar o freio motor para não ter esse risco. Aqui é o bloqueio do diferencial. O que é o bloqueio do diferencial? Ele é usado somente em barro, atoleiro. Você aperta ali, ele começa a piscar lá no painel, quer ver? Ó, começou a piscar ali, ó. Significa que agora ele vai bloquear o diferencial. O que é bloquear o diferencial? E as duas rodas de trás vão girar juntos e com a mesma potência. Para quem não sabe, elas não trabalham juntas, elas têm uma leve diferença de giro uma da outra, para poder ter mais estabilidade nas curvas, porque quando você está fazendo uma curva,
a parte do centro da curva ela é mais curta, a parte de fora é mais longa. Então, para dar mais conforto e estabilidade, a gente sempre deixa ele aberto, que chama. Porque não é recomendado rodar a mais de 30 por hora com o diferencial bloqueado e também em descida ou em asfalto. É somente em barro, atoleiro, estrada de chão. Por isso que quando você usa ele ali, as duas rodas vão tracionar com a mesma potência e girando juntas. Senão, por exemplo, quando você está atolado num barro e o bloqueio de diferencial está aberto, talvez a roda da esquerda esteja girando mais e ela está no barro. E a roda da direita está no chão mais firme, mas ela está girando menos. Você não vai conseguir sair do barro. E quando você bloqueia o diferencial, as duas giram junto com a mesma potência, é muito mais fácil de você sair então do atoleiro. Aqui é o farol, que é meia luz e farol normal. Aqui é a luz alta e as setas de indicar a direção que você vai. Aqui no painel nós temos a temperatura. Esse ônibus aqui ele nunca oscila, ele fica sempre no meio ali, que é na faixa dos 90 graus. Ele não baixa água, nada. Aqui nós temos o conta-giro do motor, que é a rotação por minuto, 1000 giros por minuto. Se você andar aqui no 5000, o motor estará fazendo 5000 rotações por minuto. 10.000, 10.000 e assim sucessivamente. Aqui a pressão do óleo. Para que serve a pressão do óleo? Para você saber se a bomba de óleo está mandando óleo lubrificante para todos os componentes do motor. A parte de cima, tudo. Se ela estiver menos da metade aqui, significa que ela está muito fraca. Ela não vai lubrificar teu motor e vai danificar. Tem que estar sempre acima da metade aqui. Aqui nós temos a quilometragem que ele foi rodado de fábrica. Aqui nós temos o marcador do combustível do Arla. Esses azuizinhos aqui são os marcadores do Arla, significa que o tanque está cheio. Quando chega no vermelhinho está na reserva. Aqui é o computador de bordo, que vai aparentar algum problema mecânico, aqui é o ABS, alguma manutenção necessária, bomba injetora. Aqui nós temos o marcador de combustível do diesel S10, que está aqui aproximadamente com um pouco mais de meio tanque. Aqui temos o velocímetro, que marca a velocidade dele. E aqui temos o marcador do ar. Como eu mencionei, ele é todo movido a ar. Abertura das portas, freio, embreagem. Então, se o ar tiver a menos de 6 bar aqui, ele não vai funcionar nada disso. O normal é ele funcionar entre 8 e 10, que daí funciona tudo certinho. Certo? Aqui nós temos os comandos da parte elétrica. Aqui é a luz da gabina, esquerda e direita. Aqui as luzes do salão, esquerda e direita. Aqui é o ventilador, ele tem só ar frio lá no salão lá atrás. Quando você aciona aqui, ó, ele traz ar frio de fora do ônibus para dentro. Esse outro aqui é como se fosse um exaustor. Quando você liga ele, ele tira o ar quente no verão de dentro do ônibus para ficar mais fresco. E esse aqui é o desempassador do vidro dianteiro, do para-brisa. Ele é o único que tem ar quente. Então você liga ele vai desembaçar. Esse botãozinho aqui é da buzina que eles adaptaram, que parou de funcionar aqui no volante. Então esse é o ônibus que eu trabalho, pessoal. Ele é um Volkswagen Neobus, como eu falei. O que significa isso? Significa que a carcaça dele é fabricada pela Neobus e o chassi e o motor é pela Volkswagen. É como se fossem esses caminhões 3/4 que existe agora, que é o Volkswagen Delivery, é o Ford Cargo, é o Acelo Mercedes, né? Então não existe concessionária de ônibus. Existe a fábrica que fabrica a carcaça e existe a fábrica que fabrica o chassi e o motor. Por exemplo, quando você vai comprar um caminhão, você vai lá e compra o caminhão com a gabina, o motor e o chassi. Daí você escolhe o implemento que vai em cima, né? Ou carroceria, ou câmera fria, ou baú, ou cider e assim sucessivamente. E o ônibus não, o ônibus não existe você comprar um ônibus zero pronto. Tem que pegar a carcaça de uma dessas fábricas, que tem a Marco Polo, Neobus, Mascarello, tem uma infinidade. Próximos aqui da minha casa, tem em Caxias do Sul uma fábrica, no Rio Grande do Sul, e aqui em Joinville, em Santa Catarina, uma outra fábrica. E é assim até com os ônibus grandes, que nem aqueles
que são bitruque, né, com 4 rodas, aqueles que são trucados. É usado ali o chassi do Volvo, né, do VM, do Constellation, para fabricar, certo, pessoal? Aqui é os limpadores de para-brisa, não tem segredo nenhum, né? Aqui é o tacógrafo. O tacógrafo ele serve para marcar a quantidade de tempo que você dirigiu, quantas horas, e a velocidade que você andou. Sempre que a polícia te parar, ele vai te pedir o disco do tacógrafo. Esse aqui, como ele é moderno, ele é impresso. Você aperta aqui nas configurações dele e ele imprime um relatóriozinho nessa bobina, como se fosse aqueles exames do coração que a pessoa faz. Que daí vai marcando ali no gráfico, ó. Tem a velocidade que a pessoa rodou, ó, quantas horas, porque a regra dos caminhoneiros e motoristas de ônibus é que eles não podem dirigir mais de 4 horas, 4 horas e meia consecutivas, né? Ali, se você tá rodando faz 6 dias e o polícia vem e te pede ali o relatório, você imprime. E hoje é sexta-feira, lá na segunda-feira você ultrapassou a velocidade. No caso desses ônibus aqui, eles não ultrapassam porque eles são limitados a 70 por hora. Quando chega a 70 por hora, ele corta a velocidade. A bomba injetora para de injetar diesel, mas morro abaixo ele desce. Se você deixar descer, como a gente diz, de cabeça para baixo, ele vai descer até acabar o morro ali, 80, 90. E o Código de Trânsito Brasileiro permite que você rode até 90 km por hora nas rodovias de pista simples com ônibus. Então passou disso, você vai levar uma multa do guarda. Certo, pessoal?